Olá, hoje temos mais um encontro do nosso programa Amor Tecer, apoio e orientação ao cuidador familiar. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o fisioterapeuta Felipe Abrita. Aproveito para te agradecer, Felipe, por aceitar o convite e participar conosco. Vou abrir a palavra já com o Felipe para que ele possa se apresentar. Oi, eu que te agradeço a atenção, o carinho, a oportunidade de trazer o contexto da fisioterapia e parabenizar pelo momento, pelo evento de disseminar esse cuidado tão importante que também é do familiar. Bom, a minha trajetória, né, eu sou um ex-esportista, mineiro de Belo Horizonte, apaixonado pelo Cruzeiro em todos os momentos, na alegria e na tristeza, apaixonado por plantas e animais. E no meio acadêmico, né, eu direcionei meus estudos não só nos cuidados paliativos, mas em pacientes crônicos, atenção domiciliar, experiência com a saúde da família. Então, desde pós-graduação em neurologia, acompanhando os pacientes crônicos, aos cuidados paliativos, ao cuidado interpessoal e finalizando agora outra pós-graduação em oncologia. Muito bom. Para além da competência técnica, Felipe é um convidado especial pela pessoa que ele é, pelo ser humano que ele é. Uma visão ampla, uma visão muito cuidadosa, não só para o paciente, quanto para a família também. Bom, e aí, pensando na importância, né, do profissional de fisioterapia dentro da equipe multidisciplinar, nós pensamos num roteiro com principais perguntas que nós recebemos do cuidador familiar no cotidiano da nossa atuação profissional. Então, nós vamos seguir aqui por esse roteiro que eu acredito que vai apoiar e ajudar a esclarecer muitas questões importantes. E a primeira delas tem a ver com a gente ter o cuidado, né, de desmistificar o papel da fisioterapia, que não é aquela coisa, tem que ir lá para fazer uns exercícios para voltar, né, como era antes. Então, entender o lugar da fisioterapia, a efetiva contribuição, né, da fisioterapia, tanto para o paciente quanto para essa dinâmica, né, do contexto familiar, e né, de tirar o mito mesmo da reabilitação, enfim, esclarecer. E é isso. Sim, claro, tem razão. Desde o contexto hospitalar, ambulatorial e focando na atenção domiciliar, e principalmente quando você entra no lar, né, de uma família, onde você amplia o horizonte além da reabilitação, seja ela da reabilitação motora ou da própria reabilitação paliativa, né, mostrar para os familiares, para todos os envolvidos e tentar desmistificar uma herança real da fisioterapia como uma profissão reabilitadora e que essa reabilitação ela vai, mas até quando possível, e que os horizontes dessa reabilitação podem e devem seguir outros caminhos em seus objetivos, também fazem parte do cuidado. Então não é tão simples você entrar e ter aquela expectativa, será que meu pai vai conseguir voltar a andar, né, diante de uma doença ameaçadora, de um contexto bem complicado, né, de uma complexidade adjacente a uma doença grave, né, não só a parte de funcionalidade em si, mas o controle de sintomas, né, aquela fisioterapia lá atrás conhecida muito da questão do movimento, mas esse paciente já não tem mais o movimento, né? Como que eu vou fazer os familiares envolvidos, a própria equipe entender que a fisioterapia não é só a parte física, mas ela acompanha o paciente em suas dimensões biopsicossociais. Muito bom, é exatamente isso. Ou seja, tem uma preocupação em esclarecer que para além, né, da condição física tem outras contribuições da fisioterapia. Bom, o segundo ponto, já caminhando, né, com esta compreensão, é o momento em que a gente percebe a pergunta que é muito recorrente. Felipe, mas você está vindo aqui 2, 3 vezes na semana, eu não estou vendo melhora nenhuma. Felipe, quando é que ele vai voltar a fazer aquele movimento? Felipe, quando é que ele vai conseguir comer sozinho de novo? Felipe, esse estresse
traz essa ansiedade muito natural, não só por parte do paciente, mas também do cuidador familiar, do entorno ali. Como é que a gente pode ajudar e orientar esse cuidador familiar na compreensão disso? Exatamente. E também torna-se um pouco angustiante, né? Às vezes fazer os envolvidos entenderem que existe um processo que é um processo natural. Essa natureza de uma doença, ela tem como consequência uma evolução com perda de funcionalidade, ou seja, aquele ganho esperado de uma reabilitação que antigamente tinha um direcionamento como doenças crônicas não transmissíveis. Ela se perde, mediante a natureza tem essa evolução no tempo, com uma perda de funcionalidade. Então, muitas das vezes, essas angústias de não ter um retorno funcional, também é papel do fisioterapeuta abordar e fazer com que a família e os envolvidos tenham a compreensão e, por isso, uma intervenção precoce, né, do cuidado paliativo ser importante, porque o objetivo, ele acompanha essa evolução com perda. Então, fazer com que a família entenda que a nossa frequência, a angústia de não ver a recuperação, ela também caminha com controle e manejo de sinais e sintomas não farmacológicos. Ela tem outros objetivos em tentar fortalecer um vínculo, saber que essa evolução natural vai ter um desfecho que pode ser não favorável, e manejar justamente essas tomadas de decisões técnicas. Não só com uma evolução física, mas um controle de sinais e sintomas de melhor qualidade de cuidado. Exatamente. Esclarece para a gente só um pouquinho assim, controle de sinais e sintomas. Então, às vezes ele não vai fazer o mesmo movimento, mas ele pode estar sentindo uma dor ou tendo uma outra dificuldade correlacionada, e é nesse sentido? Exatamente. E eu sempre falo o seguinte, olha, posicionamento é conduta, monitoramento é conduta, né, de alívio de sofrimento, e a manutenção do quadro é uma conduta que a gente pensa para manter a funcionalidade até quando possível. Essa funcionalidade acompanhando essa perda, ela tende a piorar. Então, se você não tem um ganho esperado, a manutenção também pode ser um tipo de uma evolução mantida. Sim, né? sim. E essa evolução mantida é uma conduta que a gente tende a ter um controle melhor de sintomas. Porque se você tem um paciente que ele torna-se totalmente dependente, ele pode ser exposto a várias situações que podem comprometer as suas próprias angústias, as angústias dos familiares. Mas a presença de um profissional da saúde que mantenha esse controle, né, de um posicionamento adequado, de talvez uma indicação de uma prótese, de um olhar ampliado que vai favorecer um controle, né, um conforto, faz parte da conduta também. Exatamente. Excelente. Bom, uma outra questão é que, exatamente pela frequência com que o profissional da fisioterapia participa da rotina, né, da família, então às vezes é isso, 2 vezes, 3 vezes na semana, a depender de cada caso, da própria evolução, como o Felipe explicou. Mas isso permite que a família e o paciente, eles criam um vínculo na relação com este profissional. E aí o que acaba acontecendo? Centraliza, né, no profissional da fisioterapia muito das angústias, das insatisfações que estão relacionadas à atuação dos outros profissionais da equipe. E aí, Felipe, como é que podemos orientar o cuidador familiar neste sentido? Entender que essa formação de vínculo também torna-se o profissional como um facilitador. E um facilitador de meios entre um triângulo, né? Família, paciente e equipe de assistencial à saúde do paciente. Então, trazer essas queixas e dúvidas, ampliando o leque de um melhor cuidado e a importância dos demais profissionais que, mesmo que tenham uma frequência menor, também são responsáveis técnicos no melhor manejo de sintomas, por exemplo, a gente consegue fazer isso se unir, né? Não só nós também sentirmos sobrecarregados. E entender que todos temos um suporte. Se o profissional da fisioterapia consegue ter um vínculo forte para a tomada de decisões técnicas, cabe a ele também dissipar isso com a equipe. Então, sendo esse facilitador e trazendo o restante da equipe
para acompanhar não só o paciente, mas qual é aquela família sobrecarregada, né? Qual é a angústia daquele familiar. Se aquele familiar está passando por um contexto social complicado, trazer a assistência social conosco, né? A psicologia é de fundamental importância. Às vezes você tem essa percepção de sugerir para o colega, olha, tem a possibilidade de estar mais presente, né? Às vezes eu diminuo a minha frequência para você fazer essa entrada, talvez você consiga ter uma percepção maior, né? Trazer mesmo com o manejo de sinal e sintoma instável, sinalizar a própria equipe médica, que talvez determinado medicamento já não está fazendo efeito, já iniciou uma refratariedade. Então, tentar fluir entre todos. Isso, perfeito. E aí, com esta compreensão, a gente estimular, né, inspirar o cuidador familiar a se sentir livre para fazer esse tipo de abordagem. Olha, ele pode falar para o médico, ou para a enfermeira, ou para o assistente social, ou para a psicóloga. Eu conversei com o fisioterapeuta e nós discutimos um pouco, então foi interessante, porque ele também pensa como eu a respeito de, ou seja, é uma construção, mas é importante que essa abertura que o cuidador familiar tem com o fisioterapeuta, ele também se sinta confortável para fazer com os demais, como o Felipe trouxe para a gente. E por fim, trazer, né, não que seja menos importante, mas está entre as perguntas, né, que nós selecionamos, a gente traçar aqui o entendimento de que, em função da exaustão do cuidador familiar, uma sobrecarga que é inerente à experiência do cuidado, nós temos que, muitas das vezes, ainda que tenha uma demanda do paciente, o cuidador familiar pode, por N razões, e estas são compreensíveis, ele pode começar a restringir a presença, a participação do fisioterapeuta. E esse é um ponto que a gente também entende como importante do Felipe trazer no diálogo com a gente. Viviane, assim, e o profissional multiprofissional, né, durante uma equipe multiprofissional, cada profissional ter um olhar e percepção de um envolvimento de um familiar sobrecarregado em um processo de luto, que esse luto pode ser um fator complicador, não só para quem está sentindo e vivenciando, mas direcionar também esse luto para a equipe assistente e para o próprio paciente, às vezes trazendo algum prejuízo por questão de um cuidado mesmo, né? O familiar sobrecarregado, está enlutado e às vezes quer retirar, porque é aquele entra e sai de profissional no seu próprio lar, no seu próprio domicílio, e muda-se um contexto, uma rotina que é uma rotina familiar, que é muito pessoal e é compreensível, e por isso que é importante trazer a equipe por perto. Porque se a equipe, que por vezes vai mais pontualmente, souber que em determinado momento isso pode acontecer, a própria equipe pode chegar e falar assim, olha, eu vou conversar com determinado profissional, mas você entende de tamanha importância? Olha o paciente, como é que ele está respondendo de uma estabilidade maior nesse período que nós conseguimos acompanhar, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente dá um passo atrás, demais membros da equipe se envolvem no cuidado, acolhe esse familiar, que é importante ter esse acolhimento, é necessário, e é necessário de uma forma precoce. Sim. Porque se essa abordagem for feita de uma forma precoce, orientando o cuidador, o familiar, que lá na frente determinada situação pode ocorrer, ele já está um pouco mais prevenido. E um dos objetivos é esse, prevenir um luto complicado. Exato. E colaborando com o que você está trazendo, reforça a ideia de uma comunicação onde a gente começa o quê? A esclarecer de maneira preventiva, antecipada. Exatamente. E é exatamente isso que você trouxe. Então, assim, nós é que estamos entrando na realidade da família. Então, é importante também que a gente escute, olha, qual horário seria um horário adequado, ou o menos conflitante com uma rotina que já está estabelecida, compartilhar desse diálogo com os demais membros, porque assim o cuidador se sente visto, compreendido e respeitado. E esse é o nosso objetivo. Felipe, por hoje é isso. Tenhamos novos encontros. Foi um prazer ter esse bate-papo com você. Muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço a atenção. Muito sucesso. Para nós. Vamos juntos.
Bom dia.